Pulso Band News, com Guto Graça. Por falar em modernidade, primeira coluna no veículo nacional, né, de comunicação de jornalismo, para lidar com as redes sociais, o humor nas redes sociais, o que está se comentando, a temperatura nas últimas horas e tal, foi a coluna Pulso Band News com Guto Graça aqui na Band News FM do Rio de Janeiro. Estamos aí há anos, né, com essa coluna às quartas-feiras. Não é isso, Guto? Bom dia para você. Bom dia, Rodolfo. Não vou nem jogar rasgar seda na gente aqui, nem jogar confete, mas a gente tem uma satisfação muito grande dessa coluna que, segundo pesquisado, com a rotina que a gente vem fazendo, foi primeiro mundialmente. Ponto. Aqui não é bancar o momento Milton Neves, não. Foi a primeira coluna a ter essa preocupação semanal de cuidar do dia a dia. Mas, Rodolfo, antes até de entrar no tema, eu preciso somar uma informação que foi um estudo que a gente participou sobre inteligência artificial no final do ano passado, que estima que em até 8 anos, ou seja, até 2026, 2027, a gente está falando que 50% dos empregos formais oferecidos hoje no Brasil não existirão. Se existirão outros, será fato. Agora, hoje, 50% dos postos de trabalho que hoje existem até 2027 estão sob risco de inexistir. Ou seja, a gente vai ter que se reinventar. É fato. Mas voltando aqui, né? O Guto, só para contextualizar, né? O Guto, o assunto de hoje é mais uma vez o vazamento de óleo, mas por quê? Porque a questão da investigação da Polícia Federal em cima do navio negro, investigações sobre o quão tóxico é o óleo, o presidente dizendo que o pior está por vir, outras regiões atingidas, o monitoramento com relação ao Sudeste, enfim, tudo isso jogou ainda mais lenha na fogueira, como era esperado, e também fez com que o assunto voltasse forte nas redes, né? Voltasse não, né, Rodolfo? A característica desse assunto do óleo, ele não saiu. Diferente de queimada, que teve um boom e depois arrefeceu, é impressionante como o óleo, desde a entrada dele na mídia, ele não teve nenhum momento de 12 horas, ou seja, em nenhum dia ele deixou de ser um dos 5 assuntos mais comentados. Em momento algum. É uma coisa assim que ficou... Guto? Opa, a gente chegou a perder o teu sinal por algum momento. E quais os percentuais que você pôde perceber agora recente na rede social? O que você sentiu foi o seguinte, né, Rodolfo? Queimadas teve um aumento, teve 30% a mais de volume total. Só que a frequência do óleo foi muito maior. E essa presença, ela não foi à toa. Você entende ela quando você olha, que separa naquelas 2 bolhas que a gente faz de oposição ao presidente eleito e de apoio ao presidente eleito, você teve nas queimadas, o assunto tinha sido 3 vezes maior nos perfis de oposição. Ponto. Quando teve o vazamento de óleo agora, por milhares de fatores, por narrativas mistas, o assunto foi muito equilibrado nas 2 bolhas. Enquanto você pegava 100% dos comentários, 52% eram de pessoas em oposição ao presidente e 48% em apoio. Ou seja, foi um assunto que, por mais que tivesse sido usado como um assunto, digamos assim, como é que eu poderia te dizer, partidário, político, partidarizado, ele teve uma entrada nas 2 bolhas em igual tamanho. Por isso, talvez, a presença dele durante todo esse mês de outubro, entre os 5 assuntos mais citados em todas as bolhas. É impressionante, né? Agora, nessa questão, mais uma vez, levou para a política, levou para ataque, seja ao governo federal, seja eventualmente às Forças Armadas, o que houve? Você tem um momento que você olha a população está muito parecida com, digamos, o poder público, está todo mundo atônito. Você tem um volume, estou recebendo aqui, foi 25% continua mantendo crítica generalizada, sendo que dessas críticas, desses 25% que são generalizados, você consegue ver que 50% são não partidárias, tá? E 12%, veja, 15% foi totalmente partidarizado como assunto político.
foi até menos do que se pensava, ok? Se pensava que esse assunto fosse ter uma exploração política maior. Por quê, Rodolfo? Mais do que político, ele foi um assunto que começou a entrar primeiro outro tipo de abordagem. Exemplo, até quem queria criticar, Rodolfo, foi interessante esse traço, ver se você me acompanha, 6% do volume ela acompanhava. A gente não conseguia ver se era crítica, a gente via que tinha hora quem apoiava, hora quem estava, digamos assim, contrário ao governo, porém, 6% ela usava aquela crítica tipo, reclama do óleo do mar, mas não recicla. Reclama do óleo do mar, mas joga o lixo na rua. Ou seja, reclama do óleo do mar, mas usa o carro para ir na esquina. É uma forma muito clara de chamar a pessoa, já que você está tendo um ato que está se preocupando com óleo no litoral, que tal você não tomar atenção numa outra rotina? Repetindo, com toda a crítica ou humor que tenha, eu acho extremamente pertinente que isso chegue às redes sociais, tá, Rodolfo? Como sempre, né? Enfim, esse humor, essas tendências são sempre percebidas pelo Guto e tem de um lado para o outro, tem o centro, tem a recomendação, tem a conversa, tem a consciência, tem o ataque, tem o extremo, e o Guto vai sempre peneirando, né? Peneirando no seguinte sentido, pescando essas coisas para poder trazer como foco na nossa coluna Pulso Band News às quartas-feiras aqui na rádio.